Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. A minha leitura de setembro para o projeto da TBR 2020, que foi composta por livros que vocês votaram para eu ler esse ano, foi 100 Anos de Solidão, do colombiano Gabriel Garcia Márquez, autor vencedor do Prêmio Nobel de 1982. 100 Anos de Solidão é uma das obras mais importantes da literatura mundial e foi também uma das obras responsáveis por difundir a cultura latino-americana ao redor do mundo. Essa também é uma das obras mais expoentes do realismo mágico, que é um gênero que vai integrar elementos fantásticos em meio a uma representação da realidade. Então aqui a gente vai encontrar toques de fantasia ao longo da história, e esse elemento fantástico ele é natural ali na narrativa, ele não é algo estranho aos personagens, é como se de fato aquilo pertencesse ao mundo. E também é importante dizer, a obra que é considerada inaugural do realismo mágico é A História Universal da Infâmia, do Jorge Luis Borges, que não pronuncia desse jeito, mas fica assim abrasileirado, e que foi publicado em 1935. Já Os 100 Anos de Solidão é uma publicação de 1967. Antes de entrar aqui nos elementos da história, vale dizer que eu fiz a leitura então por essa edição, que é a edição comemorativa da editora Record. O texto que tá aqui é exatamente o mesmo texto desta outra edição. Os dois têm a mesma tradução, não sei dizer se é a mesma revisão de fato, né? Mas eu comparei o primeiro parágrafo de cada um dos livros e o texto tá exatamente igual. Nenhuma das duas edições contém o discurso que o Gabo fez no Nobel, e as duas edições vão conter a árvore genealógica da família Buendia, que é algo bastante importante para a gente poder entender a história. Em relação ao espaçamento de texto, eu achei essa diagramação mais confortável para a leitura. Esse aqui o texto fica mais coladinho. Em relação às páginas, as duas são amareladas. Bom, em 100 Anos de Solidão, a gente vai conhecer 7 gerações da família Buendia ao longo de 100 anos. Essa família começa com o casamento do José Arcádio Buendia com a Úrsula Iguarã, e esse casamento já começa aí com resquício de culpa, porque os dois são primos. E existe aí uma lenda de que o casamento entre membros da família vai gerar descendentes que nascem com um rabo de porco. E aí a gente já tem um vislumbre, né, da característica fantástica que vai estar presente ao longo de toda a história. Acontece que por conta de uma desavença que vai haver com um dos vizinhos dessa família, o José Arcádio e a Úrsula resolvem ir embora da cidade onde eles moram, junto com um outro grupo de pessoas, para desbravar uma serra desconhecida. A intenção deles é chegar até o mar, só que pelo caminho que eles fazem, eles não conseguem sair de uma região onde eles se fixam e fundam a cidade de Macombo. Essa cidade, inicialmente, ela tem um tom aí todo utópico. É uma cidade formada apenas por pessoas jovens, um lugar onde nenhuma pessoa morreu até então, e conforme o casal começa a ter seus filhos, que com o passar do tempo vão também tendo seus outros relacionamentos, vão tendo também os seus próprios filhos, a gente vai vendo o desenvolvimento dessa cidade, todas as etapas de transformação que ela vai passar. E essas transformações vão acontecendo e acometendo também os membros da família. E aí a gente já vai ter um ponto, né? Conforme a gente vai vendo os novos membros da família, a gente vai vendo que existe uma repetição dos nomes. Então os primeiros filhos desse casal são o José Arcádio, que é o mesmo nome do pai, o Aureliano e a Amaranta. E aí depois a gente vai tendo também outros filhos de José Arcádio, outros Aurelianos, e esse é um dos fatores que normalmente causa confusão na leitura. Por isso que eu mencionei a árvore genealógica, que é algo importante da gente ter para ajudar a gente a acompanhar ao longo da leitura e a gente não se perder quando tá citando cada uma dessas figuras. Bom, e o que a gente tem de grandioso nesse livro, então, a partir desta premissa? Primeiro de tudo é a própria escrita do Gabo. Ele tem uma mescla de tons aqui que faz a leitura mais rica. A gente tem aquelas passagens que são muito bem humoradas, e aí o elemento fantástico também ajuda um pouco em algumas dessas passagens. Ele faz algumas piadas, ele coloca bastante observações irônicas, e ao mesmo tempo ele tem um jeito tão bonito de descrever as coisas. Ao invés, né, de fazer algumas frases mais simples, ele fala as coisas de um jeito mais elaborado e que por conta
conta, né, obviamente, de toda a habilidade dele, ele não é um jeito floreado, artificial, é realmente algo muito bonito de se ler. Em 100 Anos de Solidão, o Gabriel Garcia Marques ele faz uma metáfora da história da Colômbia e que, se a gente for ampliar um pouco mais os sentidos, é de forma geral a história da própria América Latina. Então a cidade que vai ser fundada ali está representando o povo latino-americano. Uma das formas que a gente tem de representar a história da América Latina é a gente observar aqui todas as guerras que acontecem, o quanto isso acaba dizimando a população que está presente aqui e o quanto essas guerras acabam não levando a nada. A gente está falando também de um livro que foi escrito após o período da Segunda Guerra Mundial, acompanhando também ali o momento de Guerra Fria, então ele é um livro também muito afetado por esse clima das guerras. Lembra que eu mencionei lá no começo que Macumbo começa então com essa cidade ideal, quase que utópica, né? E a gente vai vendo que essa cidade vai se transformando, vai sofrendo, vai sendo desolada por conta de todos esses acontecimentos, pelos conflitos, pelas guerras, até mesmo por catástrofes naturais, e ela vai sendo acompanhada pela expansão da própria família Buendia. E outro fator desta repetição dos nomes também é que, como eu mencionei, a gente vai ter aí vários José Arcádios, vários Aurelianos, e conforme a gente tem, né, esses membros que vão seguir cada uma dessas raízes diferentes, os personagens também vão ter certas características. Acredita-se, por exemplo, né, que os José Arcádios aqui da família são aquelas figuras mais impulsivas, são aqueles fisicamente mais fortes e tal. E se a gente vai pensar nessa questão da metáfora, né, com o povo latino-americano, a gente tá falando de um destino pré-determinado a partir da sua origem, que faz todo sentido quando a gente tá falando de uma população que é tão desigual. Na nossa sociedade faz muita diferença se você nasce rico ou se você nasce pobre. Faz muita diferença a cor da sua pele de quando você nasce. Não é que você vai viver para sempre definido de acordo com essas características, mas essas características vão fazer com que você passe por situações que você não passaria se você tivesse nascido de outro jeito e vice-versa. E eu acho que dois dos temas centrais desse livro estão presentes aqui no próprio título, que é o tempo e a solidão. Acompanhando as diferentes gerações dessa família, o que a gente vai perceber são muitas similaridades em cada uma delas. São eventos que vão se repetindo, são conflitos que vão se repetindo. E se a gente for levar isso para além da metáfora do povo latino-americano, a gente está falando de uma certa forma da própria metáfora da humanidade como um todo, que está fadada a cometer sempre os mesmos erros de maneira cíclica. É como se a gente passasse por diferentes eventos ao longo da nossa história como humanidade, que é claro, tem as suas particularidades, mas de uma forma geral são muito próximos entre si. E é por isso também que a gente tem essa repetição de nomes aqui, porque também é uma forma de simbolizar esses acontecimentos, né, que vão continuar se repetindo ao longo do tempo. E a questão da solidão aqui é porque quando a gente pensa, né, no que motiva as escolhas, as atitudes dos personagens num plano individual aí, em grande parte é a solidão. São essas figuras que não conseguem lidar com essa solidão dentro de si, com essa solidão que é inerente a cada um de nós, né? Embora a gente viva em sociedade, embora a gente tenha conexões, relações com outras pessoas, existe algo em cada um de nós que é só nosso, que só a gente vive, que só a gente sente, que é essa solidão, né, que vai gerar tantas das nossas crises existenciais, das nossas perguntas em relação ao quem somos, ao que fazemos. E isso tá muito presente em cada uma das figuras aqui. Essa solidão se repetindo geração após geração. Quando eu fui ler a respeito do livro também, eu vi que a gente vai encontrar aqui também muitos mitos da América Latina, histórias bíblicas, que aí, como é um repertório que eu não tenho, né, eu não vou dizer que eu identifiquei isso aqui na leitura, ou que eu posso dar um exemplo para vocês do que aparece. Não é meu repertório, não foi a leitura que eu fiz, foram coisas que eu encontrei a respeito do livro enquanto eu pesquisava para poder fazer a resenha. Tá, então como é que foi aí a minha leitura? Conforme eu ia lendo, realmente o que mais chamou minha atenção foi esse aspecto da solidão se repetindo, a questão da passagem do tempo, de como nós estamos fadados a repetir as atitudes, acontecimentos, né, das nossas gerações anteriores, tanto que eu até comentei no Instagram quando eu terminei de ler que uma música que ressoou demais na minha mente enquanto eu lia era Como Nossos Pais, da Elis Regina. E apesar de eu estar enxergando tudo isso enquanto eu lia, de eu estar admirada com a escrita do Gabo, eu não estava sentindo aquele impacto, a força que o livro traz e que faz dele ser, né, essa obra que tanta gente fala.
até chegar ao final. Porque quando a gente chega no fim, ele reúne absolutamente tudo que o livro traz em um único momento. Então ele coloca realmente toda a força do livro, ele focaliza essa força de forma que não tem como você não sentir o impacto, o poder das palavras, o poder dessa história. Conforme eu fui lendo os últimos parágrafos, eu fui sentindo aquela emoção crescendo dentro de mim, até que quando eu li a última palavra, tudo aquilo explodiu e eu fechei o livro e eu desabei a chorar, que é uma reação muito comum que eu tenho quando eu leio alguma coisa que me emociona, que me impacta demais, a ponto de eu ter tido certeza nesse momento que isso aqui entrou para um dos meus livros favoritos da vida. Vale dizer que os direitos de adaptação de 100 Anos de Solidão foram vendidos para Netflix, os filhos do Gabriel Garcia Marques, né, enfim, acabaram cedendo os direitos, que foi algo que em vida o Gabo nunca quis. Vale dizer que uma das exigências deles, né, para poderem ceder esses direitos, é que a obra seja feita em idioma espanhol, que era um dos motivos antes, né, pro Gabriel Garcia Marques não querer ceder, porque a produção antes era principalmente em língua inglesa, as obras em outros idiomas acabavam não tendo tanto alcance, tanto destaque, e como a Netflix fez grandes produções como Roma, como Narcos, Roma todo em espanhol, Narcos, né, mistura inglês com espanhol e tal, isso deu mais segurança pra família em poder ceder os direitos. O Gabo tanto era contra, inclusive, que eu li que muito da forma de como ele fez o livro aqui foi realmente pra dificultar na hora de fazer uma adaptação. Ele escreveu um livro que seria difícil de ser adaptado para os cinemas, justamente para evitar que isso acontecesse. Ele queria muito uma comunicação pelas letras, para deixar que a imaginação do leitor ficasse livre de acordo com o que ele está lendo e não engessada pela representação cinematográfica. A adaptação não tem data de estreia, o anúncio foi feito pela Netflix em março de 2019. Se você já leu 100 Anos de Solidão ou outras obras do Gabriel Garcia Marques, deixa aqui pra mim nos comentários. Esse foi o primeiro livro dele que eu li. Tenho aqui o Amor nos Tempos do Cólera, que eu também quero ler, e o Crônicas de uma Morte Anunciada. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.